Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Quarta-feira chuvosa, friozinho gostoso aqui na cidade de Lagarto, mas tenho certeza que o calor do Senhor tem aquecido o seu coração. Tenho certeza que o que Deus planejou na sua vida está se cumprindo. Tenho certeza que nessa noite, essa mensagem vai impactar o seu coração, trazendo para você vida, trazendo para você paz. Eu vou orar com você mais uma vez. Eu vou orar e já convidando você a entregar o seu coração nas mãos do Rei, nas mãos do Senhor, naquele que cuida de mim e cuida de você. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Se você puder, coloque as mãos no seu coração e entregue agora a sua vida a esse Rei. Meu Deus, eu te adoro, Senhor. Eu te louvo porque Tu és grande. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Senhor da minha vida. És o pastor da minha alma. Senhor, e sabendo disso, eu também tenho a certeza que o Senhor está entrando nos corações nessa noite e fazendo morada. Que o Senhor está dando a Tua paz. Que o Senhor está abrilhantando cada vida com as bênçãos. Meu Deus, nesse mundo de tribulações, nesse mundo de dores, só o Teu amor, Senhor, é a nossa alegria e o nosso sustento. Por isso, Senhor, eu peço que inunde cada vida, cada coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A mensagem de hoje, ela traz dúvidas e traz também certezas. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei em vários títulos. E um deles era até quando ou ainda que. Outro título que eu estava pensando era dúvidas ou certezas. E pensando nas dúvidas e pensando nas certezas, eu comecei a ler esse livro tão precioso, que é o livro de Abacuque. Uma mensagem tão pregada, tão dita, mas que eu espero que nessa noite ela tenha o poder de transformar a sua vida, de transformar a sua alma. Para isso, convido você a abrir as suas Bíblias no livro de Abacuque, no capítulo 3, versos 17 e 18. Se nós estivéssemos aqui no culto na igreja, eu estaria brincando com os irmãos, dizendo que Abacuque veio. Está na sua Bíblia, viu? Está lá. É descrito como um dos profetas menores. Abacuque, capítulo 3, verso 17 e verso 18. Diz assim na minha versão: porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu vou repetir de novo esses versos. E eu queria que quando eu repetisse esses versos, você internalizasse eles, que você comesse deles, que você presenciasse esses versos na sua vida e nas suas ações. Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide,
Ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei, o Deus da minha salvação. Como eu falei, o título, eu estava buscando alguns e deixei esse que está aí no projetor, todavia eu me alegrarei, por conta das dúvidas e das certezas. Dúvidas e certezas, eu acho que todo mundo tem. Eu tenho, você tem. Quer ver uma coisa? Quando eu era um pouco mais novo, eu tinha mais certezas do que dúvidas. É próprio do jovem. Ele tem certeza de tantas coisas. O tempo vai passando e as coisas talvez não aconteçam do jeito que ele planejou, e ele começa a colocar algumas dúvidas em relação a algumas coisas. Nesse livro, esse profeta Abacuque, ele junto com mais 11 outros livros, eles formam o que nós chamamos de profetas menores, não por conta dos seus escritos serem ruins ou pouco para a nossa vida, mas sim pelo teor, e sim pelo tamanho do livro. Por isso eles são chamados profetas menores. Abacuque, ele viveu num tempo de muita opressão, ele viveu num tempo de muita injustiça, ele viveu num tempo em que as coisas não andavam conforme a vontade do coração humano, nem da vontade do coração de Deus. Alguma semelhança com esse tempo de hoje? Será que tem? Eu acho que tem muitas. Abacuque, que o nome significa abraço, e a nossa igreja é conhecida como a igreja que abraça, e abraço tem feito falta nesse período. O aconchego, o abraço forte, o abraço sincero tem feito falta. Abacuque significa abraço, e eu não sei porquê, porque a Bíblia fala muito pouco de Abacuque, apenas no seu próprio livro é que cita o nome do Abacuque. Mas devido às entrelinhas do que ele escreveu, eu posso imaginar que aquele abraço podia ter sido do seu nascimento, o abraço da sua mãe, ou pior, a falta do abraço da sua mãe, já que muitas crianças eram tiradas dos seus pais, eram órfãos naquele período. Eu não sei, eu só sei que Abacuque, ele tinha algumas dúvidas. Abacuque, ele chega a ter algumas dúvidas e a questionar Deus, mas em meio a tantas dúvidas que Abacuque tinha, ele tinha uma certeza no seu coração. Ele sabia que as coisas podiam estarem completamente difíceis, os tempos podiam estar transtornados, as dificuldades podiam estar batendo a porta. Ele tinha uma grande certeza que ele podia esperar em Deus e ia se alegrar nele, ia exultar a esse Deus. Essa certeza ninguém podia tirar do coração daquele profeta, do coração daquele homem. Em meio a tantas coisas ruins, ele conhecia o Deus da salvação. As dúvidas, ele se perguntava: até quando? Talvez você, na sua angústia, tenha perguntado a Deus: até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou chorar? E se você não faz, você deveria fazer. Chegar para Deus e levar para Deus todas as suas dúvidas, porque se tem alguém que pode resolver, que pode tirar todas as suas dúvidas, esse alguém é Deus. Abacuque, ele não foi reclamar. Algumas pessoas dizem que Abacuque era reclamão. Eu entendo que Abacuque ele ia questionar Deus por não estar entendendo o que estava se passando com ele. Vou fazer uma pergunta a você. Você tem entendido as dificuldades que você tem passado? Você tem entendido talvez a morte de um parente seu? Fazendo um parênteses aí, eu quero abraçar Daniele é da cidade de São Francisco, que recentemente perdeu a sua mãe. A sua mãe contraiu o vírus e ela perdeu ontem a sua mãe.
Dani, que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família. Também queremos orar por a Nilma do nosso coração. Nilma, Deus te abençoe. O Senhor é contigo. Talvez você não entenda, sabe, igreja? Talvez, meu irmão, você em casa, você não entenda as coisas que estão se levantando, que estão surgindo na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando você não entender, é aí que você tem que se chegar até Deus. Abacuque, ele dizia algumas palavras até fortes. Ele disse: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e tu não me salvarás? Ele tinha esses receios, ele tinha essas dúvidas. Você questiona Deus? Ah, pastor, não posso questionar Deus. Vou dizer uma coisa para você. O livro de Abacuque é uma oração. Oração é conversa. E ele conversava com Deus. E na conversa, você pode dizer assim: Senhor, eu não estou entendendo. Por isso tem um hino muito gostoso que diz: mesmo sem entender, eu confio em ti. É o que Abacuque dizia: eu não estou entendendo nada. Por isso eu estou trazendo a ti, Senhor, as minhas lamentações. Mas Abacuque também propôs no seu coração aprender sobre aquilo. E ele disse, sabe o quê? Eu vou me colocar, capítulo 2, na minha torre de vigia, e ficarei ali, e vou esperar para ver o que é que Deus tem para falar comigo. Eu vou perguntar para você. Abacuque, ele parou de reclamar e ele disse: agora eu vou esperar por Deus. Você, no seu momento de angústia, no seu momento de desprazer, no seu momento de incertezas, você tem feito o que Abacuque fez? Ele parou de reclamar, ele parou de questionar. Ele foi e disse: eu vou permanecer na minha torre de vigia. Ou seja, eu vou permanecer orando, eu vou permanecer confiando, e eu quero saber o que Deus tem para falar comigo. Vou dizer uma coisa para você: Deus tem muito para falar no seu coração, tem muito para falar na sua vida. Só que Deus responde do jeito dele. Você acredita nisso? Você acredita que o Senhor já pode ter lhe dado uma resposta? Você talvez não tenha aceitado a resposta, porque foi do jeito que Deus quis responder. Sabe o que foi que Deus disse a Abacuque? Abacuque, eu vou dizer a você, e você vai pegar, vai escrever em tábuas bem grandes. Você sabia quem inventou o outdoor? Foi Deus, nesse livro de Abacuque. Você vai escrever em tábuas bem grandes, para que quem passar correndo, leia o que eu vou escrever. Porque duras coisas virão para esse povo que você tanto ama. Eu falei no início da mensagem que eu ia falar de dúvidas e certezas. Dúvidas, nós vemos que Abacuque tinha tantas, entregou todas nas mãos de Deus. Eu quero falar agora das certezas dele, que deve ser a minha e a sua certeza, que deve ser a certeza que tem que permear a sua vida, que tem que dirigir os seus passos. Ele disse: mesmo em momentos difíceis, eu vou continuar me alegrando no Senhor. E ele começa: ainda que a figueira não floresça. A figueira, ela era uma planta que a seca não matava. Ela produzia todo ano. No Oriente Médio era a árvore que era mais propícia a vingar. E ele disse: mesmo que a figueira não floresça, eu vou me alegrar. Sabe o que é que eu entendo aí? Eu entendo que aquele dia a dia seu, aquilo que nasce todos os dias, aquilo que você deposita todos os dias a sua confiança, pode não acontecer na sua vida. E ele disse: mesmo que isso aconteça, eu vou continuar me alegrando no Senhor, eu vou continuar alegrando e exultando o Deus da minha salvação. Quando a figueira não floresce, talvez você ache que a sua fé tem que acabar. A sua fé, ela não pode ser só no tempo bom. Ter fé no tempo bom é muito fácil.
Confiar quando está tudo bem é muito fácil, mas Abacuque ele disse: mesmo que as coisas não andem corriqueiras, mesmo que as coisas saiam do trilho, mesmo que as coisas mudem, eu vou continuar adorando, eu vou continuar me alegrando, eu vou continuar exultando ao Deus da minha salvação. Não devemos adorar a Deus só no tempo bom. Nós devemos adorar a Deus em todo o tempo, porque Ele é bom em todo o tempo. Eu gosto até, faço desse um refrão da minha vida: Deus é bom em todo o tempo, na minha vida Deus é bom. Abacuque, ele sabia que Deus sustentava ele, sabia que Deus era o Deus da vida dele. Ele diz, no capítulo 3, verso 13: saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Ele sabia que Deus daria a libertação a ele. Por isso que ele disse: ainda que a figueira não floresça. E ele continua com mais uma certeza: o produto da oliveira minta. Eita Deus maravilhoso. A videira, o produto da videira minta. O produto da videira decepcione. E o produto da videira, nós sabemos que é o vinho. É a uva que produz o vinho. E o vinho era usado para duas coisas: era usado para remédio e era usado para alegria. E ele disse: mesmo que o produto da videira ela minta, mesmo que o produto da videira não produza, é mesmo que ele me decepcione, ou seja, mesmo que ele não sirva para a festa, mesmo que ele não sirva para o remédio. Dá para entender isso? Ele disse: mesmo assim, eu vou continuar me alegrando no Senhor. Eu quero dizer para você que muitas vezes você quer festa na sua vida, muitas vezes você quer alegria, e a alegria não tem chegado. Ao invés da alegria você está tendo tristeza, você tem chorado, e você se pergunta: até quando? Até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou chorar? Porque a alegria não está vindo na sua vida. Eu lembro do conselho que Paulo deu a Tiago. Ele disse: olha Tiago, você vai tomar um pouco de vinho para que você se cure da sua doença. Sabe o que é que eu entendo? Que muitas vezes, gente, muitos de nós queremos, sabe o quê? Eu vou dizer, a alegria do vinho, mas não queremos a doença que Tiago tinha. Abacuque não. Abacuque disse: mesmo que o produto minta, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. E ele continua: e a oliveira, meu amado irmãos, a oliveira que produz a oliva, a oliveira que produz, e ele diz: mesmo que o produto da oliveira minta. Ah, meu irmão, a azeitona ela produzia tantas coisas, ainda produz. Ela produzia o óleo da unção, ela produzia o remédio, ela produzia o alimento, ela produzia o sabão para limpeza, ela produzia o combustível, é o que botava nas lamparinas. Ou seja, ela tinha várias funcionalidades, coisas básicas da vida. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra das azeitonas,
Ele está dizendo, mesmo as oliveiras falhando, mesmo não produzindo o básico da sua vida, o básico da minha vida, eu vou continuar me alegrando no Senhor. Eu vou perguntar uma coisa para você: muitas vezes está faltando para você a alegria, como faltou na videira. Muitas vezes está faltando aquele corre-corre, aquele dia a dia, aquela constância, aquela rotina. Mas quando falta o básico da sua vida, você chora, você se desespera. E é o que ele estava dizendo: o produto da oliveira não vai ter mais, não vai ter mais unção, não vai ter mais remédio, não vai ter mais comida, não vai ter mais combustível, não vai ter mais limpeza. O básico da sua vida acabou. Como é que você fica? Porque Abacuque, ele estava desesperado antes. Ele perguntou até quando antes. Mas agora ele disse: mesmo que isso aconteça, eu vou continuar me alegrando no Senhor, mesmo que falte as coisas mais básicas. E ele continua: que os campos não produzam mais o seu mantimento, ainda que as ovelhas não estejam mais, sejam arrebatadas, roubadas, tiradas à força, mesmo que não haja gado mais nos currais, mesmo assim eu vou continuar me alegrando. Abacuque estava dizendo: o desemprego surgiu, a fome aconteceu, foi tirado de mim todas as minhas propriedades, o meu campo não produz, eu não tenho mais trabalho, eu estou vivendo uma vida ruim. Mesmo assim, eu vou me alegrar em Deus. Pastor, ou coisa difícil o senhor está falando essa noite, porque passando por tudo isso, acho difícil uma pessoa permanecer fiel, acho difícil a pessoa permanecer congregando em uma igreja, acho difícil a pessoa continuar confiando em Deus, porque as coisas, os levantes foram tantos, que essa pessoa está derrotada, que essa pessoa se sente destruída. Ela diz: eu não posso mais adorar a um Deus, porque está me faltando tudo. Aí, nessa conversa que Abacuque teve com Deus, ele começa assim: Senhor, verso 2 do capítulo 3, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras que o Senhor já realizou. Sabe o que é que eu entendo? É que Abacuque, ele olhava para as coisas que Deus já tinha feito, e ele percebia que Deus tinha um cuidado muito especial por seu povo, e tinha cuidado por ele. Por isso que ele disse: saíste para me salvar o teu remido. Por isso eu vou me colocar na torre de vigia, eu vou esperar para ver o que o Senhor tem para falar comigo. Eu digo a você, meu irmão e minha irmã, que por mais que você esteja passando por períodos de angústia, por períodos de decepções, por períodos de frustrações, se você continuar se alegrando com a presença do Senhor na sua vida, Deus vai se levantar na sua vida de uma forma tão grande, e você vai se alegrar, o seu coração vai ficar alegre, e você vai festejar com esse Deus Todo-Poderoso. É assim. Concluindo a nossa mensagem de hoje, 17 perguntas tem nesses 3 capítulos do livro de Abacuque. 17 dúvidas tem nesse livro, algumas muito grandes, mesmo, muito ousadas, algumas conversas que ele teve com Deus muito ousadas. Ele disse: por que te calas quando o inimigo devora aquele que é mais justo do que ele? Ele tinha. Você pode ter com Deus a ousadia de conversar com Ele, Ele sendo teu Pai, Ele sendo teu Senhor.
a ousadia que o Senhor lhe dá de ser chamado filho dele. Ele tinha. Abacuque, ele sabia que aquele povo, pelo que o Senhor disse a ele, ia passar por grandes provações, por grandes tribulações. Ele sabia que ia chegar o povo, que aquele povo ia arrebatar aquele outro, os inimigos iriam invadir aquela cidade. Ele sabia que não ia haver mais fruto na videira, não haveria mais ovelha no curral, não haveria mais paz, o sofrimento seria constante. O Senhor revelou tudo a ele, e eu digo a você, o Senhor nessa noite está revelando a você que dias difíceis têm se levantado contra você. Dias difíceis têm se levantado contra a nação brasileira, dias difíceis têm se levantado contra a igreja, mas continue confiando, continue adorando, como Abacuque adorou, e você vai ver o resultado da sua vida. A alegria vai brotar no seu coração. Fome, desemprego, miséria, isso Abacuque sabia que ia acontecer na vida dele. E finalizando, mas quando Abacuque parou de reclamar, quando Abacuque se colocou na torre de vigia, quando Abacuque orou a Deus, a Bíblia diz que o Senhor entrou no coração de Abacuque com alegria, entrou no coração de Abacuque trazendo paz. Nós hoje, nós passamos pelas mesmas dificuldades que Abacuque passou. O mundo atual está passando pelas mesmas situações. O mundo atual está passando por fome, está passando por falta de alimento, falta de trabalho, falta de paz. A doença tem surgido, mas Deus tem levantado você, tem me levantado, tem levantado a igreja dele para adorá-lo, para dizer que ainda que a figueira não floresça, eu vou me alegrar em Deus. Feche os olhos e comece a adorar esse Deus. Vá se lembrando dos cuidados que Deus teve na sua vida e das tribulações que tem se levantado. Ele vai resolver uma por uma. Oh Deus amado, deixar essa luta me matar, oh Deus amado, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus deixar escuta esse hino. Luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação. Vá adorando a Deus agora. Ainda está na palma de suas mãos. Deus está no controle de tudo. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela. E você está se perguntando até quando? Eu creio. Todavia adore a Deus. Não pergunte só até quando. O choro dura uma vai acabar. Noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Creia em Deus, creia em Deus. Aleluia. E diga assim: adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus nessa noite, aleluia, adore a Deus.
transformar essas vidas. Aleluia. Olhe para cá. Deus, Ele tem muito amor por você. Ele tem muito amor por sua vida. Ele quer acabar com todos os problemas que estão ao seu lado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo que os problemas se levantem, mesmo que falte comida na sua casa, que é o que eu duvido, porque Deus Ele não deixa o seu filho passar fome, mesmo que você sinta necessidade de coisas básicas, se lembre o que Davi disse, Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Comece a adorar a Deus, porque talvez a promessa de coisas ruins pode estar batendo na sua porta, mas você tem um Deus, e quando você o adora, as janelas dos céus se abrem na sua vida e você sai mais do que abençoado. Ainda que a figueira não floresça, nós vamos cantar mais uma vez esse hino, e eu quero orar com você na sua casa. O choro dura uma noite. O Deus da salvação dele ia se levantar, e toda aquela promessa de miséria, o Senhor ia tirar o seu povo, ia tirar o seu remido, e ele não sofreria. Tenha essa certeza. Se alegre em Deus, se alegre no Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a divina comunhão e proteção do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça nas nossas vidas, agora e para todo o sempre. Amém. E como é propício nessa noite, eu vou perguntar daqui e você responde daí. Deus é bom. Em todo tempo. Na minha vida, Deus é bom. Eu vou perguntar de novo. Deus é bom em todo tempo. Na minha vida, Deus é bom.